parte de nós. Ser firme e lutar, faz parte de nós. Chorar e sorrir, está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Parte de nós. Estamos vivendo em um tempo um tanto contraditório, pois ao mesmo tempo em que presenciamos a destruição da humanidade através de tantas famílias e jovens se perdendo, é possível também perceber o quanto Deus deseja que tenha mais exemplos de santidade. A prova disso é que neste momento da história da igreja há um florescimento de muitas pessoas trilhando esse caminho de graça. Conhecemos no programa anterior um pouco da vida do jovem servo de Deus Guido Schaffer. Por ter tido uma vida em que sempre buscou a santidade e a misericórdia, é que ele pode vir a ser o primeiro santo nascido no Rio de Janeiro. No programa de hoje, vamos saber um pouco mais sobre a santidade desse jovem. Guido Schaffer nasceu em 1974 no município de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, mas foi muito cedo para Copacabana, bairro carioca onde foi criado. Na capital fluminense, ele desenvolveu a paixão pelo surf, pela medicina, pela espiritualidade e pela vivência da fé católica. Desde cedo, foi um jovem que encontrava em Deus a centralidade da sua vida. Desde a juventude, que ele acordava bem cedo, a primeira coisa era rezar. E ele roubou meu cantinho de oração, falar a verdade. Eu tinha um cantinho de oração, quando eu vi ele estava lá. Eu deixava ele rezar, ele passava uma hora lá, rezava. Aí depois ele ia cuidar das outras coisas, e assim, missa diária, né, comunhão diária. Ele dizia, eu não posso me dar o luxo de passar um dia sem receber a Eucaristia. O terço, a devoção à Nossa Senhora. Então veja assim, que Deus ocupava na vida dele o primeiro lugar. Sabe, isso que Deus quis me dizer, o mais importante é Deus em seguida o irmão. Ele até tem uma frase dele que ele escreve, é de um coração adorador que nasce o amor ao próximo. Bastante engajado no meio religioso, Guido fundou o grupo de oração Fogo do Espírito Santo na paróquia Nossa Senhora da Paz, em Ipanema. Aquele jovem surfista e médico ainda não havia tornado público seu desejo de se tornar padre, mas trazia no coração o anseio de uma vida ainda mais santa. Eu sempre senti no Guido uma pessoa engajada com a religião, mas sempre um garoto muito da idade dele, que gostava de viajar, que gostava de praticar esporte, que ia a festas, que tinha namoradinhas, né? Eu particularmente, não achava que ele ia ser padre. Eu achava assim, ele vai ser um leigo engajado na igreja, mas um leigo. Foi sempre essa a minha opinião, a minha visão sobre ele, né? Foi após uma viagem a Roma que o coração de Guido bateu mais forte e ele então resolveu compartilhar com a família e com os amigos a sua vocação ao sacerdócio. De volta ao Rio de Janeiro, ele recebeu orientação vocacional, deu início aos estudos religiosos, mas também foi aconselhado a permanecer no cuidado dos mais pobres, exercendo a medicina. No decorrer de toda a vida dele, ele foi sempre se aprofundando, né? Como eu falei, era de família católica, sim, ia à missa, sim, frequentou o grupo da comunidade Bom Pastor, ia muito à Canção Nova, fez os exercícios espirituais de Santo Inácio, onde ele aprendeu a fazer aquela oração contemplativa, né? E chegou a esse ponto de um dia nos falar assim. E no final de um ano ele falou, eu quero ser padre. Então Dom Romer o orientou a fazer filosofia no mosteiro, que ele ficaria externo, e daria continuidade ao trabalho dele como médico junto aos pobres. Trabalho que começou a partir de uma contemplação que ele fez. Ele ouviu no coração dele Jesus dizendo a ele o mesmo que disse ao jovem rico. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e vem me seguir. Aí ele respondeu para Jesus, Jesus, eu usufruo de bens, mas não estão em meu nome, eu não posso vender. São dos meus pais. Aí fez o silêncio dele. No silêncio ele viu o diploma dele com o nome dele. Ele disse que não tinha nada no nome dele, ele viu o diploma. Aí ele sentiu naquela hora que Jesus estava pedindo para ele dedicar a medicina aos pobres. A Marlene faz parte da comunidade Bom Pastor,
movimento onde o Guido cresceu e participava pela influência e pelo exemplo da mãe. E me encantava o jeito dele pregar, porque era como uma água que descia do céu e molhasse a terra do meu coração. Ele pregava às vezes de joelhos, ele falava com Deus, ele transmitia Deus, era uma coisa maravilhosa. O Guido, ele tinha uma simplicidade de coração, ele é transparente. O Guido não tinha, digamos assim, nenhum bloqueio para a confissão, tinha um coração aberto. Certa feita, num hospital, alguém estava muito doente, eu contei isso várias vezes, e o corpo era pura chaga. Ele ajudava os doentes mais pobres do Rio de Janeiro, na Santa Casa, que é um hospital beneficente. Ele atendia os doentes. Ele reclamava muito dos doentes porque ele tinha muitas escáries. Falou, o senhor está muito mal, mas tem que se confessar, porque grande parte dessa doença é espiritual. Aí ele xingou, reclamou, não tenho pecado, eu não vou me confessar com o padre. Falei, bobagem sua, porque eu me confesso sempre. Como é que é? E começou a contar publicamente os pecados dele. Ele não tinha esse respeito humano de não falar os pecados dele, né? E o doente ficou muito bolado, como dizem os jovens, né? E ficou, então, doutor, eu quero me confessar então. Ele foi tocado pela humildade do Guido. Eu me lembro de uma senhora que um dia me relatou o seguinte, que ela foi à Santa Casa, uma senhora humildezinha, e chegou atrasada na Santa Casa. E foi se dirigir à médica, né, que ela estava marcada, a médica falou com ela, olha, a senhora perdeu o horário, a senhora volta outro dia, não posso mais lhe atender. Ela me contou que ela vinha andando pelo corredor, aí um médico jovem a viu e falou assim, ô vovó querida, onde é que você vai tão triste? E ela disse, eu estou triste porque eu cheguei atrasada, mas meu filho, sabe como é que é essas conduções e tal? E a doutora disse que não pode me atender porque eu cheguei atrasada, mandou eu voltar outro dia. Aí ele falou assim, tá bem, mas você não vai voltar outro dia não, que eu vou lhe atender agora. Vamos comigo lá para o consultório, você vai me contar tudo que está acontecendo contigo. E aí ele atendeu, né? Joaquim não conheceu o filho da Dona Nazaré em vida, mas hoje o considera como um grande amigo. Foi durante um retiro que ele teve contato com a história do anjo surfista, e daí em diante se encantou com a história e com o testemunho do Guido. Sempre trabalhei com moradores de rua, em projetos voluntários, mas eu não era convertido de fato. E quando eu encontrei Jesus de verdade, veio um desejo imenso de eu fazer a caridade e levar não só um pão, mas sim levar a palavra de Deus, a verdade, para os moradores de rua, como o Guido fazia. O Guido dava curso de crisma, primeira comunhão para aqueles que não tinham como, né? Então eu saí uma vez, estava no metrô, e o Espírito Santo me inspirou de colocar vários santinhos de igreja, né? Daqueles cartõezinhos, Santa Rita de Cássia, na minha carteira. E eu comecei a entregar para os moradores de rua, na rua. E eu fui do metrô da General Osório até a minha paróquia, da Santos Anjos, a pé. E é uma distância grande, eu fui entregando. 2 horas ali, fiquei entregando os santinhos. E eu lembro que no meio do caminho acabou os santinhos, mas tinha a Igreja Nossa Senhora da Paz. E Deus estava pedindo para eu fazer mais. E eu fui Nossa Senhora da Paz, ali tinha o Guido, ajoelhei, eu senti a presença dele, estou até arrepiado aqui agora. E senti que ele estava me chamando para essa obra. Sebastião é missionário do movimento Aliança de Misericórdia e tem na vida de Guido uma inspiração para sua caminhada. Para ele, que também deseja ser padre, esse é um testemunho que precisa ser compartilhado com o mundo. Quando estive em Roma, eu tenho a prática de andar com relíquias e justamente em Roma estava com a relíquia no bolso da minha calça. Quando eu tirei o celular, a relíquia de Guido caiu justamente dentro do Vaticano, próximo ao túmulo de São Pedro, e nesse momento eu senti que Guido pedia com que eu levasse até o Vaticano a relíquia dele e começasse a rezar pedindo pela santidade dele. O Guido tinha uma intimidade com a palavra, com as Sagradas Escrituras absurda. Ele pregava com a Bíblia assim na mão, mas nem lia o que estava na Bíblia e já sabia. Então é a intimidade, né? É a verdade do Evangelho, das Sagradas Escrituras que estava na veia dele e me inspira muito.
a mergulhar nas Sagradas Escrituras, a mergulhar no que a nossa igreja ensina, e o Guido sabia isso com maestria, pregava para os jovens. Eu acho que é isso, é não só a caridade, mas a caridade com a intimidade. Ele me disse assim: mamãe, eu tenho muita pena do doente, porque o doente é uma pessoa que está sofrendo, mas eu tenho ainda mais pena do doente pobre, porque ele não pode se tratar, quase ninguém quer cuidar dele, né? Ele foi: toda vez que eu me aproximo de um doente, mamãe, eu ouço intimamente Jesus dizer: vinde bendito do meu Pai, porque eu estava doente e você me visitou. Então era assim, né? Com esse amor que ele se aproximava dos doentes. São muitos os relatos de pessoas que pediram a intercessão deste jovem e tiveram suas graças alcançadas, como é o caso da pequena Valentina, que pela fé de sua mãe, recebeu um milagre ao ser curada de um câncer. Temos também o testemunho do padre Jorjão, que acompanhou a sua vida de perto e sempre soube que de fato estava aí um jovem especial e diferente. No dia 1º de maio de 2009, Guido saiu para surfar no seu trecho preferido da praia, no Recreio dos Bandeirantes. Na água, uma prancha solta atingiu sua nuca, o que causou uma contusão que o fez desmaiar e morrer afogado. Faltavam alguns meses para ele concluir os estudos de teologia no Seminário Arquidiocesano de São José. Em princípio, ninguém acreditou que alguém tão íntimo do mar poderia ter morrido dessa forma. Eu estava na casa da minha mãe, era um sábado. Naquela época minha mãe morava lá na Barra. E eu lembro que um amigo meu me ligou: pai Jorjão, você está bem? Eu falei: tô. Por quê, filho? Tomou remédio de pressão? Eu falei: o que aconteceu? Não está calmo? O que aconteceu? Pode falar. Eu falei: o Guido, o que aconteceu com o Guido? Pai, do Guido, aí como falou a notícia, né? Aí não podia ficar bem, com certeza, né? Eu não acreditava que tinha acontecido, porque o Guido, para mim, ia ser um dos grandes sacerdotes aqui da igreja do Rio de Janeiro. Eu falei: o Guido vai converter multidões, vai ser um instrumento de santificação na igreja no Brasil. Foi muito difícil, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida de padre. A missa de corpo presente foram mais de 2.000 pessoas, não coube na igreja Nossa Senhora de Copacabana, ficou gente por lá de fora. A paróquia onde ele trabalhou como seminarista foram 8 ônibus cheios, sabe? E os seminaristas cantando na missa dele parecia assim um coro de anjos, sabe? De tão bonito que estava. Quando o corpo dele saiu, o povo aplaudiu e gritava: santo, santo, santo. E tem um monge beneditino que disse que quando viu aquela igreja cheia, de pessoas de todas as maneiras, pessoas ricas, pessoas pobres, irmãos de rua, ele ficou muito tocado por uma senhorinha, irmã de rua, que disse: eu não sei por que esse povo está chorando. Por que esse povo está chorando? Esse menino que morreu, ele é um santo, ele está no céu. Devia estar todo mundo alegre aqui. Porque a palavra dessa senhora tocou o coração dele, sabe? Pela intenção do Guido, nós vemos graças e graças que acontecem diariamente, porque não há um dia que não haja pessoas que venham me relatar que tenham conseguido graças pela intenção do Guido. Alessandra passou por um momento difícil junto com a filha, e foi abraçando a história do jovem Guido Schaffer que ela encontrou forças para superar e para vencer a situação. Em 2016, mais precisamente em maio, eu tive a pior notícia da minha vida. Minha filha teve leucemia
na verdade sem sintoma algum, sem nada, e eu sempre fui muito católica, e essa é uma outra história, né? Eu sempre tive o sonho de ter uma menina, e quando soube que estava grávida, fiquei uma semana agradecendo a Nossa Senhora. Com 1 ano e 3 meses veio essa notícia violentíssima para mim, e nada é por acaso, foi muito perto do aniversário do Guido, dia 22 de maio. Então no dia 19 eu soube da notícia, no dia 19 a gente fez o exame, no dia 20 eu soube, tive a confirmação dessa notícia, no dia 21 foi a missa do Guido, por como tem mensalmente, que caiu num sábado. Minha prima Tânia, vendo o meu desespero, esteve aqui na igreja, nós não conhecíamos o Guido e a partir de então ficamos absolutamente super devotos. A minha devoção com o Guido começou no dia 21 de maio de 2016, quando eu estive aqui na primeira missa mensal ao servo de Deus Guido Scheffer. Naquele momento que nós estávamos na missa, a minha filha da minha prima estava fazendo uma punção na medula, tá? E nós aqui rezávamos, tá? Por ela, tá? Pedindo a intercessão do Guido para estar lá como médico naquele momento, orientando as mãos dos médicos que estavam fazendo a punção. O caso da pequena Maria Valentina era considerado grave. A família se manteve unida em oração e pedia incessantemente a intercessão de Guido junto a Deus para que a graça da cura fosse alcançada. Minha filha foi uma criança com leucemia de alto risco. No exame do dia 19 de maio, ela tinha 37%, né, das células cancerígenas pelo corpo. No sábado pela manhã, foi às 6 horas da manhã a punção, onde nós chegamos 4 horas da manhã no Juta Batista, no hospital, e ela tinha 74%. Tinha dobrado em menos de 48 horas. Uma semana depois, ela tornou a fazer a punção e foi constatado que já não tinha mais leucemia. Mas devido aos protocolos médicos, ela fez todo o tratamento. E em todos os dias eu rezava e sentia a presença do Guido na minha vida, intercedendo por mim e por ela. A partir daí, quando eu recebi essa relíquia, no qual eu tenho exatamente desde o dia 23 de maio de 2016, eu nunca saí de casa sem ela. Nunca. Foram 3 anos e 10 meses de internação, não direto. Eu nunca deixei de passar na medula da Maria Valentina. Valentina fez uso de medicações que vieram do exterior. Por ser um caso de alto risco, havia a indicação de transplante de medula, que milagrosamente não ocorreu. E eu não tenho dúvida nenhuma que, assim, foi um milagre do Guido. De tanto que eu rezei, de tanto que eu pedi. Até hoje, tá, eu venho aqui agradecer ao Guido, tá, e sinto ele vivo no meu coração. Para mim, eu não acho ele nem como se fosse um santo, como se fosse um amigo, tipo um guardião, uma pessoa que assim, poxa, eu tô precisando, Guido, você pode me ajudar? Eu tenho ele, eu carrego isso todos os dias comigo, então em qualquer momento eu venho e agradeço, eu me ajoelho aqui e eu digo a ele. Tenho certeza, né, que ele é santo, né, e que falta muito pouco, porque todos nós temos pressa que ele seja santo, né, para comunicar ao mundo inteiro que já conhece ele, né, que ele é santo. Para mim, quando uma pessoa vem relatar uma graça do Guido que recebeu, é uma consolação. Uma consolação muito grande saber que ele continua vivo, né? E que continua fazendo a obra que ele sempre gostou de fazer, de ajudar as pessoas, de vir em socorro das pessoas, né? É para mim um consolo muito grande, no meio da dor, né? O Guido não foi padre, foi padre em desejo. Não subiu ao altar, não pôde dizer como o padre dizia na missa antiga: Intro iba ad altar de Deum pelletificat juventutem meam.
Subirei ao altar do Senhor, ao Deus que é a alegria da minha juventude. Mas há de subir ao altar de Deus como um santo. E ele vai ser de fato uma alegria para toda a juventude. A palavra santidade muitas vezes nos assusta, não é mesmo? Isso acontece porque quando olhamos para as nossas misérias, é impossível acreditar que somos capazes de conseguir. Mas nos esquecemos que só conseguimos alcançar essa graça quando estamos unidos ao doador da graça, que é o Senhor. Sem Ele, nada conseguimos fazer. Em toda a história do Guido, podemos perceber que Deus estava sempre em primeiro lugar, por isso ele conseguiu. Clicando no card aqui em cima ou indo na descrição aqui embaixo, você encontra o primeiro programa sobre o servo de Deus, Guido Schaffer, e de outros santos beatos brasileiros. Vale a pena conhecer. Não é inscrito em nosso canal? Faça isso agora mesmo e ative as notificações e compartilhe esse vídeo em seus grupos de WhatsApp. Obrigado mais uma vez pela sua presença e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.